Persigue-nos crucis de nemesis nostris, libera-nos Deus noster. Em nome de Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meus irmãos e irmãs, estou aqui nesse pequeno vídeo para tentar ajudá-los a fazer um bom tempo, né? Ou melhor, viver um bom tempo do Advento. Advento é isto, né? Advir. É um Deus que vem nos visitar. E sempre quando nós esperamos uma visita, nós limpamos todinha a casa, né? Eu não digo a estrutura, né? A estrutura está lá firme, né? Como os nossos corpos, que nós fazemos exercícios, é muito importante fazê-lo, mas eu digo do interior desta casa, que no caso dos nossos corpos, é a nossa alma. A nossa alma deve estar bem purificada, em estado de graça, para receber essa visita, que não é uma visita qualquer, uma visita ilustre, que é o próprio Jesus, o próprio Deus, o Eu Sou, vem nos visitar. Então, é necessário que nós façamos uma boa confissão, né? Façamos também antes um bom exame de consciência. O quanto mais a gente buscar dentro de nós aquilo que nos afasta de Deus, muito mais próximo dele nós estaremos depois da confissão. Então é importantíssimo estes dias você procurar a confissão. O Papa Francisco, ele nos exorta o seguinte, vou ler aqui textualmente para você compreender da importância de buscarmos o sacramento da reconciliação, mas no lugar certo, com a pessoa certa, né? Muitas vezes a gente pensa que se a gente conversar com um amigo ou com uma amiga, ou até mesmo com um diretor espiritual, que não seja um sacerdote, a gente já pode, então, fazer aquele exame de consciência e ali no ato penitencial da Santa Missa a gente está perdoado. Pode até acontecer isso se caso nós não estivermos em pecado grave, né? Todo pecado grave, ele é cometido contra os 10 mandamentos. Então, sempre quando você for fazer o exame de consciência, pense aí nos 10 mandamentos. Se você tem pecado grave, cometido contra o decálogo, né? Os 10 mandamentos, você precisa urgentemente se confessar antes do Natal, tá certo? Ou até mesmo antes de qualquer missa dominical. Então, nós devemos estar sempre em estado de graça. Então, por isso que é necessário confessar. Mas vejam bem, não somente os pecados graves, mas também aqueles pecados chamados de venial. Por quê? Porque muitos pecados veniais, o que acontece? Ele se transforma num pecado grave, né? A gente vai permitindo os pequenos e, de repente, os grandes também chegam. Então, é muito importante buscarmos a confissão, a reconciliação com Deus através do sacramento da confissão, tá certo? Então, eu vou ler aqui um texto do Papa Francisco, que ele nos exorta como nós devemos fazer. Explica o Papa Francisco que o perdão dos nossos pecados não é algo que possamos dar a nós mesmos. Eu não posso dizer, perdoo os meus pecados. O perdão é pedido a outra pessoa e na confissão pedimos o perdão a Jesus. O perdão não é fruto dos nossos esforços, mas uma dádiva, é um dom do Espírito Santo. Por isso que é muito importante fazer antes um exame de consciência, até mesmo invocar o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar nesse exame de consciência, né? Ele ajuda sempre, mas nós devemos pedir essa graça para o Espírito Santo, né? Outros sim, o Espírito Santo vem em auxílio da minha fraqueza, diz aí a carta aos Romanos. Então nós precisamos do Espírito Santo para fazermos um bom exame de consciência. E depois que fizermos um bom exame de consciência, devemos procurar então um sacerdote, porque eles têm, né, esse munus de nos perdoar, mas não é dele mesmo, né? Ele recebeu do bispo
e o bispo, por sua vez, recebeu de Jesus. Então, essa graça nós temos, né, de o padre, que é, digamos assim, essa presença de Jesus, ele pode nos perdoar, mas não ele, mas através da graça que ele recebeu quando ele foi ordenado, né? E ele tem a permissão do bispo para assim, então, nos confessar. A gente se confessa e ele dá, então, absolvição dos nossos pecados. Então é importantíssimo isso, por quê? Porque nós precisamos curar, né, a nossa alma. A gente prepara sempre a nossa casa para receber uma visita, né? Uma visita qualquer, né? Que são os nossos amigos. Mas imagina uma visita ilustre, como a visita do Eu Sou, o próprio Jesus Cristo, né? O Deus Todo-Poderoso, que vai vir numa forma simples, humilde, né? Mas é ilustre. Traz aí na sua simplicidade essa beleza, né, das coisas grandiosas. Então nós precisamos estar preparados para recebê-lo, né? E nós só podemos nos preparar, ou melhor, limpar e purificar a nossa casa interior através do sacramento da confissão, tá certo? Então, eu queria dar para vocês um caminho. Quando você chega diante do sacerdote, eu vou ler aqui textualmente, para você entender. Quando você chega diante do sacerdote, você, o sacerdote diz para você, né? Ele fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí o sacerdote exorta você para que você faça uma boa confissão. Daí ele diz assim, Deus que fez brilhar a luz em nossos corações, te conceda a graça de reconheceres os teus pecados e a grandeza de sua misericórdia. Aí sim, você vai se confessar, né? Ou seja, é o único tribunal aonde nós nos acusamos e nós saímos daquele tribunal absolvido dos nossos crimes, né? Dos nossos pecados. Então é importantíssimo saber disso. E depois tem também o ato de contrição, né? O ato que você faz depois da confissão. E tem aqui um caminho muito interessante no Devocionário a Cristo Rei. Muito importante. Diz assim: Senhor meu Deus, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Este é o ato de contrição. Espetacular, né? Porque nós precisamos exatamente disso, reconhecer que Deus é grande e misericordioso. Ele quer, ele nos perdoa sempre, mas nós precisamos procurá-lo. Nós precisamos conversar com ele e verdadeiramente arrepender dos nossos pecados. Tá certo? Então, um bom advento para você, que você seja feliz e que você se confesse com um sacerdote e receba então assim o perdão dos seus pecados e volte à graça de Deus, essa reconciliação com Deus, e você possa recebê-lo em sua casa, né? Aqui, casa, alma, e esteja feliz por isso. Deus o abençoe. Em nome de Patre, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amém.